tua alma está te pedindo algo e você não sabe o que que é. E como você não sabe o que que é, você sai nessa busca, na busca por compras, por mudar os móveis da casa, por mudar, né, a casa, por mudar a cidade, o país, por mudar as roupas, por comer mais, por comer isso, por comer aquilo, por mudar o corpo, por emagrecer, você não está entendendo. Tua alma está te pedindo algo mais significativo, tua alma está sedenta de algo profundo e que você precisa fazer um exercício constante de entender qual é a tua necessidade. Porque se você não para perceber a sutileza do pedido da alma, você acaba se perdendo nas demandas e nas ofertas da sociedade capitalista que a gente vive, exterior, aparente, desse circo que são as redes sociais. Então, precisa. E não me venha você me perguntar como que eu faço isso, porque é um processo silencioso, lento, gradativo. É um movimento de constantemente se perguntar quais são as minhas necessidades. Do que eu sinto falta. Eu sinto falta, talvez, de conversas mais profundas. Eu sinto falta de uma relação de mais intimidade. Eu sinto falta de nutrir minha alma com coisas que me façam pensar, refletir. Eu sinto falta de ter mais tempo livre para poder relaxar e tranquilizar minha mente, porque eu vivo em estresse, em correria. Eu sinto falta de amizades profundas, eu sinto falta de me doar, de ofertar algumas coisas, eu sinto falta de conhecer coisas novas, porque eu sou uma mente instigada, curiosa, interessada nas coisas. Entende? Eu poderia passar aqui horas e horas te dando 1000 exemplos de insights que aos poucos você vai tendo do que eu sinto falta, o que realmente me preenche, o que eu quero, que me toca, que me move. E isso está extremamente ligado com quem eu sou, com as minhas características, com as minhas virtudes, se a gente puder chamar assim. Porque, em geral, a gente vai sentir falta de dar espaço para essas virtudes, de alimentar essas virtudes, de crescer com elas, de trocar, de expandir. Auto-amor está diretamente ligado com não esperar que o outro me oferte aquilo que eu necessito, de não esperar que o outro faça por mim as coisas que estão ao meu alcance fazer, que o outro tenha, né, na mão dele aquilo que deveria estar na minha mão, que deveria ser o meu cuidado. Então, ao mesmo tempo, eu estou te dizendo, o auto-amor ele está completamente ligado com quem eu sou, com as minhas necessidades e com esse sentimento de responsabilidade por me conhecer, por entender e por dar lugar para mim no mundo, me alimentar, me nutrir, me cuidar, né? Isso é o auto-amor. Se cada um nesse mundo de meu Deus que vive tivesse um olhar para o outro e pensasse o que tem para ofertar, meu Deus do céu, como seria o nosso mundo? Tanto na dimensão material, quanto na dimensão moral, emocional, espiritual, relacional, né? Qualquer coisa que você queira dar o nome, nós com certeza teríamos uma sociedade diferente. Nós temos o que ofertar, sim, todos nós temos, mas nós precisamos fazer um movimento de cuidado,
de alimentar a nossa alma, de aprofundar a nossa existência para que esse jardim interno, cada vez mais cultivado, vá gerando cada vez mais flores para poder ofertar para as pessoas. Esse sujeito que diz eu faço, 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 ofereço tanto para os outros e ninguém me reconhece, ele não tem um jardim florido para ofertar, porque quando você tem um jardim florido, você tem prazer de ofertar flores. Você não fica esperando que as pessoas te deem flor de volta, porque o teu jardim está florido. Esse sujeito, né, ele vai se ver no lugar de vítima, ele vai se ver no lugar de coitado, ele vai fazer muitas coisas para o outro, e o que eu estou te dizendo é, não ache que você está fazendo para o outro. Não ache que você está fazendo porque você ama o outro. Não ache que você está fazendo porque você é uma pessoa boa. Não, você está fazendo porque você não sabe se nutrir, você não sabe se cuidar, você tem vergonha de olhar para o teu mundo interno, você tem medo de parecer egoísta, tua arrogância não permite olhar para dentro e então você está tentando usar o outro. E aí você diz, ai, eu dou tanto e os outros não me dão, não me reconhecem. Mas tudo bem também, né? Tem uns mais religiosos que dizem, mas tudo bem também. A gente não precisa ser reconhecido aqui, a gente vai ser reconhecido em um outro lugar. Pelo amor de Deus, para com isso. Porque o único lugar que você vai ser reconhecido ou reconhecida se você morrer é o lugar dos interesseiros. Se existe um grupo específico, um lugar específico para interesseiros, é esse o lugar que você vai ser reconhecido. Porque o nosso grande trabalho é nutrir-se, cultivar-se, conhecer, reconhecer e alimentar estas coisas. Porque quanto mais você faz este movimento, mais rico internamente você é e mais você tem a ofertar. Isso é um movimento natural. E quanto mais você se alimenta, mais você oferta. Quanto mais você se alimenta, mais você oferta. E a gente diz, nossa, uma pessoa é generosa, uma pessoa é muito boa, uma pessoa... A pessoa nem reconhece isso, se é generosa, se é muito boa, se oferta muito, se faz isso, porque tem tanto lá dentro. É tão bom tudo que a pessoa tem e como ela vive, que é um prazer poder ofertar. É uma alegria poder ofertar algo. Não é pesado, não é constrangedor, não é troca, não depende do reconhecimento do outro, não importa o que ofereçam ou não ofereçam. Olha que coisa bonita. Isso que eu estou te falando, no fim, te dá mais leveza para caminhar na vida. Porque você não fica esperando que o outro te oferte algo, você não fica nessa necessidade, você não vive essas frustrações. Hoje, eu consigo ter clareza e ouvir na fala dessas pessoas. Não me reconhece, não me ajuda, porque eu passei anos inteiros que eu fiz muito tempo, porque isso, porque aquilo. Eu consigo ouvir a fala do sujeito escasso de si, de um sujeito que ainda não reconhece o seu valor, que não reconhece o seu lugar, que não reconhece as suas virtudes, que não reconhece o que tem a ofertar para o outro. Então, se você se vê nessas situações, se você se vê nessas falas que eu trago, para de falar do outro, para de pensar sobre o outro e assume esse compromisso de olhar para você. Investe em você. Se nutre de si mesmo. E você vai perceber que as pessoas, as relações à tua volta vão continuar todas as mesmas, porque está todo mundo neste estado de escassez. Porque muito poucas pessoas se nutrem, se alimentam, se cultivam. Então todo mundo está nesse estado de escassez. Seja você o sujeito a fazer a viagem interior. Seja você o indivíduo a olhar para dentro e cultivar o teu jardim. E você vai entender, se ainda não viveu essa experiência, você vai entender isso que eu falo. O prazer de ofertar. Daquilo que Paulo dizia, se eu não me engano, nas cartas aos Coríntios, quando ele fala do amor, que o amor nada espera, que o amor não precisa de retribuição, que tudo suporta,
Porque quando você está conectado com os teus elementos essenciais, as coisas lá fora não te abalam. O mundo externo não te atrapalha. A crítica, a escassez do outro, aquilo que não te oferta, isso não te atrapalha, porque você está conectado com você. Então, sim, você suporta, você não reclama, você não exige. Não é a pessoa querendo ser boazinha. Não é a pessoa que tá louca para reclamar, mas ai, não vou reclamar, porque o amor não reclama, o amor tudo suporta e eu morro e vou para o céu. Não é disso. É de você conectado com o teu essencial. Então, mesmo que o outro te critique, mesmo que o outro te fale mal, mesmo que o outro te desrespeite, você olha com outro ângulo. Você não reage, você não se perturba, você continua ofertando, talvez para a mesma pessoa, para outras pessoas, você continua, porque não é do outro que a gente está falando, é da gente. Você pode viver uma relação onde você, na sua concepção, oferta muito, porque você está conectada com o teu mundo interno. E você oferta muito, em comparação com o que o teu parceiro ou a tua parceira te oferte, porque ele está menos conectado. Quem tem mais prazer nesta relação? Quem oferta mais, porque está mais conectado. Quem está ofertando menos é porque está menos conectado, está em falta consigo. Então, quem é a única pessoa que consegue enxergar de verdade a minha necessidade? Quem é a única pessoa que consegue saber a medida, a profundidade, o que eu preciso? Sou eu mesmo. Então, quem é a pessoa responsável por tratar, por cuidar e por ofertar e por atender essas necessidades? Sou eu mesmo. Não vai vir de lugar de fora nenhum. Eu preciso me sentir responsável por me nutrir daquilo que eu não fui nutrido. Eu preciso me sentir responsável por atender às necessidades que não foram atendidas e por alimentar uma escassez que foi vivida hoje, como adulto, nesta relação com a minha criança ferida, com as minhas dores, com a minha escassez interior.